A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Exposição Arte na Maternidade, projeto número 0793/2020. Eu sou Flaviana Lazan, sou curadora convidada do projeto MAN, que é Movimento Arte na Maternidade, fundado em Belo Horizonte por Bruna, Luciana e Yaci. E hoje eu vou falar um pouco sobre os processos curatoriais desse projeto. Lu, se você puder tirar a parte do rosa, que aí eu começo a colocar isso. Obrigada. Então, aqui a gente dá início a essa exposição Arte na Maternidade, que é o nome do projeto que as meninas conseguiram deliberar na Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O tempo inteiro, a interação que elas tiveram era de fazer essa residência artística e gerar essa exposição, né? Exposição Arte na Maternidade. Aí, como eu expliquei, os eixos básicos desse processo que a gente vai falar é, primeiro, pegar um pouco da história na arte, e a história na arte é porque foi onde eu me apoiei para entender por que a gente está falando de maternidade nessa construção social. E também foi uma reflexão que quem me trouxe foi uma colega minha, que é africana, colega de Facebook, inclusive ela nem tem Instagram, é de Angola, e ela fala que em algum momento essas discussões veio como método de achincalhamento da mãe, do ser mãe, porque as mulheres de África, algumas comunidades pensam diferente, tem todo aquela estrutura de comunidade, né? Que é uma maneira de educar os filhos, que é muito tradicional, uma cultura muito forte, e que chega em poucas pessoas, eu acho, a discussão, apesar de ter pensadoras africanas, inclusive artistas que falam sobre isso, mas que para ela era algo sem sentido. E aí eu pego essa história porque literalmente é uma coisa ocidental. É uma cultura ocidental que a gente tem hoje como maternidade. E aí eu vou mostrar como isso acontece. Inclusive para a gente buscar, né, essas outras maneiras de lidar com a maternidade para conseguir construir outras narrativas para ela. E aí, no segundo momento, vem as ações possíveis do sistema de arte, que é falar o que é um sistema de arte, onde a gente se encontra nele e o que a gente deseja dele para que ele modifique as ações perante nós, mulheres artistas, nós trabalhadoras, né? Porque o sistema de arte não difere do que acontece normalmente no capital, em qualquer outro tipo de trabalho. Então, é gerar pensamento sobre o que pode ser construído para além do que a gente está produzindo agora e pegando uma como processo, né? Entendendo o que o edital tinha que era interessante para a gente, o que não era, como foi a questão financeira de abordagem, por que não deu, por que deu, o que pode melhorar nesse sentido. E em terceiro momento, o relato da experiência curatorial do MAN, que é literalmente mostrar a residência e como elas construíram isso, e como eu construí uma curadoria baseada nesses processos que elas demandavam, né? Então, vamos lá. História na arte, aspectos da maternidade e seus processos. Eu vou disponibilizar isso também, tá, gente? Porque eu vou construir um memorial com ele e disponibilizo o link para vocês. Para começar isso, falar dessa história na arte, e já entrando também, pegando como paralelo o que eu vivi com as meninas, no nosso primeiro momento, nos encontros que a gente teve, né, curatoriais, tanto individuais, eu com cada uma, e depois coletivos, nós quatro, eu perguntava para elas o que é ser mãe, né? Qual que é a ideia que elas tinham disso, para tentar chegar nesse incômodo que as incomodava de principal. E aí fiz esse paralelo com o que é ser artista, né? Trocando as palavras para a gente começar a identificar modos de pensamento. Então, no que é ser mãe, né? Tanto Yaci quanto Luciana e Lorena responderam esses itens, né? O julgamento de mães antes de ser mãe, medo de identificar no outro o que realmente acontece, a necessidade de exposição,
Se vocês quiserem colocar no chat questões que cheguem a vocês enquanto eu leio isso aqui, podem colocar, por favor. Uma bagunça intensa, terrível e maravilhosa. Ser mãe é uma demanda mental que para cuidar é imensa. Preocupações de morte e vida, um backup de cérebro. A rede social envolveu o coletivo e me fez um diário. Ser mãe é se assumir como algo a partir da maternidade. A conceituação foi pior que o processo, sofrida. Fazer a versão de ser humano para o mundo como uma propriedade. Ser mãe, às vezes, coloca em mim pensamentos ruins. Os parceiros permitem ou não a afloração de uma independência. Um novo patamar machista, senti na pele. Por que ele pode e eu não posso? Negação da maternidade e dos problemas que ela traz. O cansaço de bater cabeça com quem não quer. Isso para mim foi fundamental, essa lista, para eu conseguir dimensionar o que se passava e entender como eu podia apoiar, né? Entender os sentimentos que elas transmitiam. E aí, esse paralelo com a artista foi só uma reflexão para a gente ter e colocar isso como residência e processo artístico, né? Então, ficou o julgamento de artistas antes de ser artista, medo de identificar no outro o que realmente acontece, a necessidade de exposição. Eu acho isso bom porque é exposição, né, física, você fazer quadros e ter necessidade de exposição. Uma bagunça intensa, terrível, maravilhosa. Demanda mental para cuidar é imensa. Preocupações de morte e vida, um backup de cérebro. A rede social envolveu o coletivo e me fez um diário. Se assumir como algo a partir da arte, que acontece com muitos artistas. A conceituação foi pior que o processo, sofrida. Fazer a versão do ser humano para o mundo como uma propriedade. Afinal, a gente está falando de um pensamento individual sobre algo e ele projeta isso na arte. Às vezes colocam em mim pensamentos ruins. Acho que todo mundo tem esse pensamento ruim de artista, ou do que é ser um artista. Os galeristas permitem ou não a floração de uma independência. O novo patamar machista, senti na pele. De fato, uma mulher artista sente isso também quando está nesse movimento. Porque ele pode e eu não posso. Negação da arte e dos problemas que ela traz. O cansaço de bater cabeça com quem não quer. Acho que a gente está vivendo isso politicamente agora. Então, isso foi só um exercício para movimentar tensões nesses dois universos. Primeiro, ser mãe, segundo, ser artista. E, enfim, aflorar. Quem quiser explanar mais isso, colocar para a gente no chat, seria muito bom. Algo. E aí a gente chega com o artigo da Solange Maria e da Maria de Fátima Araújo, que vai fazer essa relação de como o conceito de arte que nós temos hoje, inclusive no Brasil. Né, a maternidade é Europa, porque é literalmente uma questão europeia e com a colonização a gente ganhou de presente esse contexto. Numa linha do tempo, para a gente ter noção, a desvalorização do século X até o século XVI é uma desvalorização da maternidade e o poder paterno. E a gente percebe isso muito em pinturas, né, da Idade Média, renascentistas, que são crianças com cara de adulto, né, porque a infância ali, ela não era considerada. Não sei se vocês assistem muitos filmes, são filmes até blasés, assim, blasés não, tipo clichês de época, mas onde você vê sempre o pai com as crianças, assim, que é essa revelação quando a criança nasce mulher, né, ela não tem poder de herança, quando é um homem ele é mais cultuado, toda a formação, e aí historicamente falando, do século X até o século XVI de uma mulher, por exemplo, era feita no convento. Então, a partir dos 7, 9 anos, as mulheres eram mandadas para conventos, inclusive daí surgem muitos artistas mulheres, porque era onde elas tinham essa oportunidade de ter o material. E segundo, que nesse processo, muitas crianças morriam. Então, a mãe não tinha a relação com afeto, com o feto mesmo, que a gente tem hoje, né, de ter aquelas radiografias, de considerar aquilo um ser vivo, por causa de taxa de natalidade mesmo. Era basicamente 25% da mortalidade infantil naquela época, então essas relações não se construíam afetivamente. Inclusive, as autoras, né, colocam, talvez por essa falta de afeto havia essa mortandade, porque os cuidados com a mãe era só de nutricídio, de amamentação, né?
Depois disso, tinha as amas, as cuidadoras, né, que assistiu Romeu e Julieta. Percebe ali que toda a infância Julieta tem alguém que cuida. Então, a relação com a criança era diferente, não tinha a relação que a gente tem hoje. Após cuidados básicos da mãe ou da ama, a criança passava a condição semelhante à do adulto. Ou seja, a gente conhece aí reis e rainhas que pegava... O próprio Dom Pedro, né? Acho que ele pegou o reinado com, se não me engano, 12 ou 13 anos. Até menos. Então, a relação de infância de crianças tem que ir para a escola é muito recente, por exemplo. Que tem essa fase, né? Toda que a gente dedica a ela. A partir, então, do século XVI, século XVII, começa uma movimentação do sentimento familiar com valorização da infância, que é pensar, opa, são crianças, então elas não podem trabalhar, elas não têm noção disso, começa um estudo científico, né? Então, as modificações dos hábitos educacionais, que perpassa por isso, né? Criança agora tem pré-escola, né? É um outro fundamento, não precisa mais de um internato, é outro tipo de cuidado que a gente vai ter. Igualdade entre os filhos no direito à herança, que aí vai nessa relação de gênero, né? Mulheres e homens têm acesso à herança e também o mesmo que pessoas da família que não fossem filhos, né? O irmão, e começa essa modificação. E aí surgem os primeiros textos debatendo isso. No século XVIII, que é em 1700 alguma coisa, muda o discurso econômico apoiado em estudos demográficos que alertava ao prejuízo e perigos decorrentes de um suposto declínio populacional em toda a Europa. Nesse período do século XVIII, com a Revolução Industrial, começa a necessidade de mão de obra. E essa necessidade de mão de obra acendeu que a população estava morrendo, crianças morriam cedo, então não tinha jovens para ser mão de obra ou pessoas mais velhas. Então começa esse discurso, que é o que a gente tem hoje, liberal, que passa por esse processo de entender que a gente precisa criar uma relação familiar para que a família ela consiga se ampliar e aí ter essa mão de obra populacional europeia, que é quando a gente começa a valorizar a criança, ter um processo educacional, falar que ela vai sobreviver até uma certa idade que até então era, né, inviável. Também nesse século XVIII tem essa filosofia do liberalismo que eu falei, que se aliava ao discurso econômico, favorecendo ideais de liberdade, igualdade e felicidade individual. Isso vai mudar muito quando a gente lê esse texto todo, e vou passar o link para vocês também. Essa coisa de felicidade individual é essa coisa do patrimônio também, né? Eu tenho uma casa, então essa casa ela vai ser dividida em vários cômodos, antigamente não era assim, né? Até que o processo de escravidão, a gente percebe isso, quando os escravizados ficam dentro da casa junto com a família, e surge essa expressão, ela é da família. E agora com essa felicidade individual, com essa questão de vida privada, a gente também priva nossos filhos, né? Que é onde eles vão estar, eles não são mais comunidade. Agora eles são dentro de casa, recebendo uma educação específica, com pessoas específicas. Então tem uma rotina de modificação, que eu acho que também que dialoga com isso que a colega de Angola estava falando, né? Se a gente tinha uma predestinação de que o filho era da comunidade, outras pessoas, delegava outras funções para outras pessoas cuidarem dele, isso vai se perdendo na consideração de vida privada. Hoje ele é só nosso, ele tem a estrutura que a gente define, a comunidade não mais interfere. E aí também, no século XVIII, vai se alimentando esse argumento de que seria a forma natural de cuidados com a criança. E por isso a mais adequada, uma vez que só a mulher é capaz de gestar e parir, como está saindo dela, a educação e os cuidados com a prole. Então começa essa condição materna que a gente tem hoje. Como vocês se responsabiliza-se, né, a mulher por esse processo, então ela tem condições. Vi que alguém colocou uma pergunta, só vou terminar esse raciocínio e já olho aqui no chat. Já no século XIX, gente, a gente tem essa crescente valorização da mulher mãe, a rainha do lar, tem muito em séries de 1950, dotada de poder e respeitabilidade desde que não transcendesse o domínio doméstico.
Isso mesmo, Joana. Aprisiona, que é tipo assim, o que você faz dentro da casa e a partir do momento que você faz fora, transcende isso, você perde esse lugar. E o bebê e a criança, elas transformam-se nos objetos privilegiados de atenção materna. Que é isso, o lar é seu, você tem que, né, chegar lá, o homem vai ter sua comida, a criança já vai ter tomado banho e você está lá. Quando você transcende isso, você é julgada, você não pode sair, né, para se divertir, enfim, fazer as coisas. E essa é a discussão que a gente está tendo hoje, né? Essa liberdade que não nos é permitida. E é muito interessante perceber que isso é um discurso liberal, que nasce com uma função, que é o que já tinha falado lá atrás com as meninas, de um processo literalmente de mão de obra. E você entende uma lei argentina, por exemplo, que delibera que o que a mulher faz é trabalho. Porque a nossa ideia de comunidade mudou. Ela não é mais construída como uma ideia de comunidade. Ela é construída como ideia privada. Eu tenho, você não tem, talvez eu doe alguma coisa para você ter, mas nós temos vidas distintas, né? E, enfim, vai traçar esse processo. E aí eu trouxe aqui uma artista que chama Sofonis Banguissola, que quando a gente estuda História da Arte, foi a primeira a representar crianças, ou um conjunto delas, sem o anseio afetivo do pai, assim. Que ela traz ela e as irmãs mais novas, aqui o que julga ser a mãe, ou a ama, e ela começa a colocar esse quadro é de 1555, gente. Nessa época não tinha, por exemplo, criança sorrindo, era impossível. A coisa era isso aqui. Nanocrianças, esse menino tinha 8 anos, que era o boy lá da Espanha, da corte, e as crianças eram retratadas como adultos, pareciam, que nem falo lá, tipo, anões, assim, pequenas pessoas, nem são anões, né? Retratados vestidos de adultos. Então não tem feição de criança, eles não eram assim, ó. E a Sofonisba, a primeira pessoa, mulher, que começa a pintar essas questões, assim. E esse quadro é muito simbólico, porque ele traz toda uma narrativa do xadrez, que na mesma época, o xadrez, a dama, a peça, adquire poderes no jogo, né? Que é transitar o jogo todo, antes não era assim. Então, a Sofonisba sempre teve nas pinturas delas essas simbologias que trazem uma perspectiva nova de família, né, no Renascimento. Então, é bem interessante pesquisar, ela tem coisas incríveis, uma das melhores pintoras que existiram. E aí, eu fui pesquisar isso mais, e tem uma mulher ótima, incrível, que ela, uma curadora, inclusive, que vai falar sobre 500 anos de representação da mulher na maternidade. A mulher grávida, né, na verdade. E ela traz essa construção, ela fala, olha, antes da idade, não, ali entre Idade Média e Renascimento, a gente só encontra 3 quadros de mulheres grávidas, não era costume, né, apresentar, porque significava que ela tinha vida sexual ativa, isso não era de bom tom, a mulher engravidou porque transou, então a sociedade podia saber disso, que ela estava transando, então não se podia pintar. Então, ela pega os 500 anos de história. Então, aqui, ó, eu trouxe, né, joguei no Google, assim, alguns quadros. Esses eram os 3 primeiros que ela achou, que tem intervalo, sei lá, de 100, 300 anos cada um. Esse aqui já é do século XVIII, XIX, que já é uma mulher cansada. É Lucian Freud que pinta isso. E traz uma trajetória, assim, né, de outra escala de que é representar. E essa aqui que me chamou muita atenção, que é dessa crítica que a gente tem também da gravidez. Isso aqui é de uma mulher que existiu, eu acho que era de 1945 essa escultura, em tamanho real. Essa mulher, eu esqueci o nome dela, mas eu não posso abrir o New York Times, porque como eu leio muita matéria, eu não tenho acesso mais, de graça. Ela nasceu sem braços, é uma mulher deficiente física, né? Nasceu sem braços e com esse nanismo nas pernas. Então, esse é o tamanho dela real, né, do busto e tal, e ela grávida, assim, que ele critica também a noção de beleza que existe na gravidez, né, repudiando também a questão
óbvio, da questão de pele, de raça, e negligenciando também essas estruturas, né? Mulheres com deficiências físicas que estão grávidas, que se há 500 anos atrás a gente não via mulheres grávidas, hoje é muito difícil a gente ver uma retratação que não seja da beleza da mulher grávida, né? E como é que é esse corpo belo da mulher grávida. Então, ela perpassa os 500 anos, essa exposição foi em Londres, se acha muita coisa, ela coloca os espartilhos que eram usados na época. É uma trajetória muito interessante, assim. Coloca pessoas trans que engravidaram, enfim. E aí eu jogo para cá como uma proposta mesmo de provocação também, para quando a gente amadurecer o tema maternidade, ele vai crescer, né? Ele vai expandir para as coisas que a gente às vezes não consegue alcançar por enquanto. Então, essa imagem aqui, para mim, vai ser um reflexo disso, né? Pensar também, quando a gente começa a registrar a gravidez, qual que é o tom de maternidade que a gente está dando para isso, né? Não que a gente tenha, não veja beleza, mas a padronização desse processo. Enfim, vai lá, Bruna. Não sei se dá para me ouvir. Dá? Acho que pararam os fogos, acabaram. Ou não. Eu ia introduzir esse assunto aí que a Fernanda colocou, porque se a gente começa a discussão pelo que é hoje, a gente não fica perdido, né? Porque a dialética de entendimento das coisas não é acompanhada pelo positivismo da fala. Eu não consigo falar 5 coisas ao mesmo tempo para a gente entender. Então, tipo assim, ao mesmo tempo em que a gente discute sobre a necessidade, não é nem de solução da mãe, né? A gente tem uma necessidade hoje em dia de solução do que é gênero, de limitações de sexualidade, de um monte de coisas. Mas me ajuda a entender isso, nem sei se é a questão da família, o princípio, para mim, tudo é atravessado por classe. Classe, ela surge a partir da propriedade privada, e a propriedade privada que impõe a reivindicação de paternidade pelos homens, e aí surge daí o negócio. Então, tipo assim, a partir de onde surge a propriedade privada, a partir daí surge a família mononuclear. A partir daí se aprisiona mulheres em casa para cuidarem dos filhos enquanto os homens se enriquecem, enquanto os homens criam um patriarcado sobre as nossas costas. Eu acho que é essa discussão. Porém, eu acho que vai demorar muito tempo para a gente destruir a propriedade privada, né? No caso. Tá difícil. E aí a gente se vê nesse lugar, assim, eu gostaria que as famílias não fossem mononucleares, eu gostaria que as crianças fossem criadas de forma coletiva, não é isso que acontece. E ao mesmo tempo em que a gente tem essa discussão super avançada de precisamos acabar com o binarismo, muitas pessoas que reivindicam isso não entendem que muitos julgamentos com relação à homofobia, à transfobia, vêm pela criminalização do feminino, pela subalternidade que o feminino tem. E todas essas pessoas, a grande maioria, não tem esse lugar dessa reivindicação de onde estão as mulheres mães, que é da onde surge o machismo, que é da onde surge o feminino sendo prejudicado. Hoje em dia, tipo assim, quando a gente se reúne para falar sobre maternidade em movimentos, né, que é uma coisa que está surgindo muito agora, porque o feminismo que a gente reclama sobre expressões machistas no sexo, ele tem mais visibilidade, homens são mais julgados, são mais cancelados do que os pais que não pagam pensão. E é isso. E aí, tipo assim, eu me olho e falo, pô, pleno século XXI, nós estamos aqui com um cara sendo execrado porque, sei lá, ciumento, é controlador, controla a roupa da mulher, mas a gente não tem esse mesmo julgamento com a responsabilidade da paternidade, né? Com a gente tentando trabalhar, sabe? Porque quando a gente, aí falando um pouco da gente, quando a gente cria um movimento Arte da Maternidade, ele passa sobre a nossa necessidade de reinserção, papapá, mas ele passa pela categoria classe, não é nada além do que mulheres reivindicando trabalhar depois que são mães, porque o nosso trabalho é arte. Então, tipo assim,
ambivalente esse desejo de desconstituir a performance de maternidade, mas a gente precisa assegurar a existência dela enquanto coisa visível, exposta e pública, para a gente conseguir ter condições de se alimentar, se vestir, morar, conversar, ter conexões para desconstruir também. Então, é foda o negócio, né? É difícil. Bom, se deixar eu falo horas, mas eu acho que é um norteador, assim, né? Para desconstruir algo, ele tem que ser reconhecido enquanto uma coisa. Então, a gente não consegue desconstruir o lugar da mulher mãe cobrada do trabalho, impossibilitada de trabalhar, cobrada da performance, impossibilitada de performar. Enquanto a gente não falar, existimos, estamos aqui, nossa pauta é essa. Para a gente transpor essa pauta, a gente precisa atender demandas básicas, né? Enfim, é isso. Uhul! Assim que eu gosto, gente. Energia. Aqui, sistema de arte. Quem são, para onde vão, o que comem. Acho que uma das primeiras coisas que eu preciso dizer aqui, e que a gente tem falado muito quando tem essas reuniões de curadoria, não sei o quê, museológica. Recentemente tinha uma que tinha 50 pessoas pensando no assunto, que é que a gente tem que começar a enxergar as coisas com pessoas lá dentro, né? A gente fala muito de instituição, mas quem faz essas instituições, quem pensa, por que pensa, essa pessoa, ela existe, ela come, ela dorme, ela tem problemas, ela ignora questões. Então, acho que é o grande elo para começar a falar com gente, em vez de falar com sistemas, assim, instituições, digamos. E aqui eu peguei a Anne Coquelin, que fala do sistema tripartite, de um sistema de arte, né? Que é produção, distribuição e consumo. E a gente pode ampliar isso para todos os setores. Primeiro, os produtores, que são fornecedores de matérias-primas, os industriais, que é grandes e pequenos, mas também os educadores, os intelectuais, científicos ou literários, artistas. Essa basicamente é a base, né? Se não tiver esse movimento aí, esse sistema não vai, não expande, não vai para fora. Os segundos, distribuidores, os comerciantes, negociantes e marchands, e aí a gente também pode pensar, depois aumentar isso um pouquinho. E os consumidores, que é todo o mundo, sem exceção, né? As pessoas não reconhecem, mas elas consomem arte. Tipo, vocês estão consumindo agora quando vê esse slide feito por um design que se inspirou em algum artista e tem uma trajetória que estudou arte, enfim. Então, a primeira coisa que eu quero pensar aqui, quando eu falo dos educadores intelectuais, é entender como a universidade está formando a gente para entender, por exemplo, a maternidade e a mulher nesse espaço, né? A gente tem aqui, no caso de duas questões nesse sentido, a Yaci, né, que engravidou no processo da faculdade dela e em vários momentos levou a filha dentro da universidade. Além disso, aqui na Unila também a gente tem vários relatos de processos não muito bons com o convívio, né, de mulheres que tinham que levar seus filhos. Segundo, para além disso, e aí eu vou falar do campo da universidade aqui, que eu acho que capta mais. Estudando arte, né? Eu sou formada em artes visuais. Em qual momento a gente discute essas fragilidades? Né? De mulheres artistas, isso até hoje é uma dificuldade. Né? Eu dava aula sobre isso e várias vezes interrompi aula de professores que não reconheciam, e assim, já faz 5 anos que está rolando um movimento, 10, 15, né? Já de pensadores que já colocam isso historicamente, mas as traduções não chegam no Brasil e os professores continuam reproduzindo sistematicamente uma história da arte que literalmente não tem mulheres. E aí, racialmente, vai ser pior ainda. E pensar também, eu sou professora da educação infantil, como uma escola enxerga uma mãe. E aí eu falo das deliberações, as convocatórias que tem, que eu acho que tem uma demanda da escola que ela é literalmente para a mãe. É assim, eu vou chamar sua mãe. A gente até xinga aluno falando assim, eu vou contar para sua mãe que você fez isso, vou chamar sua mãe aqui. São coisas que parecem superficiais, mas que influenciam muito, inclusive, na percepção da mãe, do consciente que ela tem sobre a mãe, né? A minha mãe
é tudo na minha vida e sem ela eu não vivo eternamente. Então, como é que a gente enraiza isso socialmente também? E nesses meios intelectuais científicos também, que a gente já tem, né, essas reflexões da mulher no espaço, que dirá a mulher mãe. Distribuidores e comerciantes, a gente pode falar da própria noção de carteira de trabalho, né, CLT. As mães, quando tem determina-se que o empregador vai pagar a licença maternidade, obviamente, nenhuma empresa quer contratar mulheres, porque elas têm uma possibilidade grande de engravidar, e se elas engravidam, elas vão ficar 6 meses sem trabalho recebendo em casa. Não trabalhando, né? Que gera aí um prejuízo para a empresa. Então, a gente tem uma rede de negociações que estabilizam essa condição da mulher e que, se ela for mãe, é pior ainda, no sentido de não conseguir acessar circuitos e processos. E os consumidores, né? Que aí depois a gente pode conversar sobre quem consome arte de mãe e como é que é isso, né, na sociedade. Primeiro que elas não têm acesso, quando tem, como isso é levado, né? Como isso vem à tona. E aqui eu trago uns agentes de sistema mais dilatado, né? Primeiro, coletivos e artistas, que são, sem eles não existe. Segundo, vem, para eles conseguirem existir, eles utilizam do concurso, edital, prêmios, espaços independentes e residências artísticas, né? E aí, esses lugares, para se manterem, além deles, por si só, tem os intermediários, que vão ser os produtores culturais, críticos e curadores, as casas de leilão e os marchands, e as galerias de arte. E, dentro disso, as bienais e feiras, que é um crescente, né? A legitimação do artista percorre por isso. E o final é quando o artista tem uma coleção pública em museu, ou está em alguma coleção particular, relevante, fundos de investimento, né? Ele já não precisa mais entrar no edital. Ele já tem um fundo de investimento, que é quando ele ganha algo, né? Ele não precisa se candidatar àquilo. Então, esse é a legitimação do artista, são esses os processos necessários que a gente vê atualmente, né? Inclusive, cada vez que ele passa por esse processo, o valor da obra dele aumenta. Isso é um clássico de galeria de arte ou de uma exposição para ser demandada. Já falei sobre isso, vocês lembram, né? Que a gente não usou a palavra urgente. Isso foi muito importante, porque eu percebi que nada é urgente. E aí eu falei o que era uma residência artística, delineando que ela representa o significado geral e provocando como ela seria no manto. Esse deslocamento, em vez de estar num outro lugar, conceber a própria casa como esse lugar de experimento e, óbvio, trocar o contexto cultural dela, a troca de experiências com outras mães, as realidades, que traz essas noções de segurança, insegurança, desconfiança, e as linguagens técnicas, que seria o desafio de experimentar o novo. Tudo certo até aí? E aí esse foi o exercício que eu fiz com ela dos gráficos. Que pedi cada uma para poder fazer os gráficos explicando como elas têm o tempo dela. E eu queria que elas pensassem, refletissem sobre se elas têm tempo de autocuidado, qual que é o tempo de ócio. E aí da Lorena saiu esse, os 10% a fazer de casa, 20% trabalho, 20% maternar, 20% autocuidado e 30% ócio. Então ela tem ali 50% de sem, né, Lorena, digamos assim, ou uma Lorena mãe, trabalho, o autocuidado, que é, né, eu preciso respirar, e o ócio de 30%, 50%. Aí a Si é muito artista, que ela fez aqui a arte dela no gráfico, que é isso, ó. Aí a Si, eu achei interessante que ela dividiu um dia. E eu fiquei assim, meu Deus, um dia na vida da Yaci. Que é 30 minutos de autocuidado, 4 horas de trabalho, 4 horas de afazeres de casa,
30 minutos de ócio e 8 horas maternando. Eu fiquei assim, eu só vou ter 1 hora com a Yaci, ok. E mesmo assim, tirando o autocuidado dela e o ócio, que são extremamente simbólicos, né, para que ela consiga viver plenamente uma residência artística. A gente está falando de 3 meses de produção. Então, isso me assustou bastante, porque aqui eu tive mais noção, né, do que é isso. E eu aconselho muito vocês fazerem isso, porque eu acho que se eu pedir fazer o gráfico de novo, ou vai estar pior ou vai estar melhor. Eu queria depois, vou fazer esse desafio pós-residência. E veio da Luciana, que é bem mais criterioso, porque a Luciana, ela cria personas durante o gráfico. E eu achei assim, ai meu Deus, temos uma pessoa com a crise de identidade aqui. Que é a mamãe Joaninha, que materna, corpo, cabeça, presença e ausência. Ah, a Lorena falou aqui, ó, Flavi, você, na verdade, mostrou meu gráfico de como eu gostaria que fosse meu tempo e não o que retratava como era de fato. Ah, eu peguei o gráfico errado. Então, depois eu vou abrir o microfone, você vai explicar como é que é seu tempo. Vou passar o da Lu aqui, que é isso. Luciana tem uma Luciana para cada momento. Aí a casa fez esse simbólico do paz e amor, isso foi proposital? Não? A casa ali, os 10%, eu, 8 cuidados dos 10%, anfitriã, esse momento anfitriã, que eu achei interessante, ela, né, deliberar que tem um momento na vida que a gente não, que as outras não colocam, que é de socialização, né? Tipo, ter o autocuidado e o ócio, e aquele rolê de você assim, agora eu vou ter que fazer um anfitriã aqui, de onde que sai isso daí? Eu acho que ela tem a escola da filha dela faz uma prática, depois ela explica pra gente, eu imagino que seja isso. Trabalho burocrático, criativo, produção, estudo, administração, pintar, performer, ateliê, escrita. Nossa Senhora, já cansei só de ler esse negócio aqui. Lorena, você quer abrir o microfone para explicar o seu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, meu agora tá até pior do que antes. Porque eu tô ficando sozinha com a Flora, então é tipo 80% cuidando da criança e os 20% é dividido entre afazeres domésticos e trabalho e ócio. O ócio, assim, e autocuidado fica tipo 1% para cada. Tá essa loucura aí. Eu percebi, inclusive, que ela sumiu mais dos chats da residência, tá mais caladinha. Pois é, eu Já corro entendi. uso. Tá doideira. É intenso, minha gente. Então, isso foi muito importante. E quando a gente fala de rede de apoio, é importante também conhecer esse tempo, que é um tempo que eu nunca imaginei na minha vida. E esse é um tempo de pandemia, né? Que não tem a parte ali da escolinha, que a pessoa fica 4, 5 horas fora. Então, assim, foi um impacto para mim saber que uma pessoa tem 30 minutos de ócio, gente. Saca? Eu sou professora de educação infantil, né? E hoje eu trabalho 8 horas. Eu tenho que ter pelo menos 3 horas para desligar, de falar assim, uau, eu passei com 60 crianças da minha vida. E pulando entre outras, assim. Sei que é muito mais quantidade e a turbulência é mais. Mas é uma criança que depende exclusivamente de você e que você só tem vocês duas, né? Então, o diálogo é muito intenso. A criança na pandemia deve ficar um porre. E assim, tem um texto da Catarina Gunsch que ela fala sobre o tédio nas crianças. Que a gente não aceita que a criança é um ser humano e que ela tem tédio, ela fica irritada também. Inclusive, ela fica e passa tudo isso para a gente, né? Para vocês, para mim como professor. Então, eu fico imaginando, né? 2 pessoas que têm que conviver e uma depende exclusivamente da outra e a outra é demanda só dela, né? Sem mim, você não vai fazer mais nada, porque a sociedade é eu que tomo conta. Então, foi um momento ímpar, assim, de
começar a residência. A partir daí, eu entendi que os principais obstáculos curatoriais, e aí eu vou falar de uma percepção de curadora, para a gente começar a quebrar alguns estereótipos, que, na verdade, começar a pensar quando entrar em contato com marchands, com esse tipo de narrativa que a gente está falando, como quebrá-los. Os principais obstáculos que eu tinha, que eu pensei assim, puxa, como é que eu vou fazer isso com elas? Essa questão do tempo, que vocês viram que era assim, e era um corre, porque era assim, preciso fazer uma reunião curatorial com fulano. Só dá 10 horas da noite, a outra não, 8 da manhã. Aí depois não era mais. Eu tenho 15 minutos agora. Era tudo muito assim. Não tinha uma regularidade, não, uma coisa fixa. Esse ótimo, né? Tô de boa, é isso mesmo. Então, foi a insegurança técnica, porque da mesma forma que vocês falaram lá atrás, que, por exemplo, né, que a Jo Carla falou, que a Bruna falou, desse lugar de não ter produtos prontos, que ia passar por esse processo de fazer o produto, né, de ter uma manutenção disso, elas tinham uma insegurança técnica muito forte, porque não tinha esse produto, era o primeiro experimento. Só que mais forte do que outros artistas, né, porque eram técnicas, digamos, limitadas. E que eu percebi em conversas que a gente teve com outras artistas, né, durante a residência do MAN, que é uma limitação que a gravidez traz, assim, que a maternidade traz. Que tipo de trabalho você vai fazer a partir de agora? O que cabe na sua casa? O que cabe no seu ateliê? O que pode ser usado que consequentemente não vai afetar a criança? Então, tinha esses lugares, assim, que eu nunca tinha refletido muito, né? As dimensões do trabalho seriam específicas, porque, né, tanto espacialmente quanto a própria condição do cotidiano ali ser invadido, né, da casa, ia gerar esse limite e automaticamente uma certa insegurança. Depois, essa autossabotagem, todo o tempo, praticamente, acho que até metade do fim da residência, todas elas estavam muito inseguras com o que estavam fazendo. E eu achando tudo incrível, eu falei assim, eu nem imaginava que vocês iam conseguir chegar nisso, assim, do raciocínio, né, que vocês estavam tendo sobre a residência. E foi muito mais amplo, né? E elas, tipo, tomaram gás faltando, tipo, de 15 dias para acabar o rolê, que eu falei assim, uau. Então, assim, todo o tempo mesclando isso, né? E os conflitos que elas tinham com elas mesmas, de não estar inserida no mercado, de como isso acontecia, de estar inserida, mas não fazendo o que gosta, o que quer, ou que tem tesão, porque também não sabe o que tem tesão, porque não experimentou essas coisas, porque precisa ganhar dinheiro, por ter professores na universidade que não conseguiram, né, entender o processo artístico, e isso acontece muito, principalmente para quem é mãe. Já tive colegas mães também na universidade que passaram por isso, né, e desistem disso, inclusive. E a própria autoestima, né, e uma autoestima que elas não reconhecem porque não conseguiam mais se olhar como uma mulher independente dos filhos, que vamos pensar só em Yaci, Luciana e Lorena, e não tipo Luciana, mãe da Tereza, Lorena, mãe da Flora, e Yaci, mãe da Cora. O que vocês têm aí para me dar? Assim, provocações que eu lançava na curadoria, né? Quem são vocês? Isso foi muito difícil para elas. E era uma coisa que me chocava muito, porque eu não sou psicóloga e eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso sem provocá-las no limite quase que violento, assim, porque eu não sei se eu saberia usar as palavras certas. Acho que eu consegui, né? A gente está aí até agora, muita alegria. Mas foi meio preocupante, assim, porque foram momentos muito delicados, né? Foram 3 meses, elas por processos individuais, passando coisas que nenhum artista em residência, sem ser pai ou mãe, né, passa. Então foi complexo. E o tempo, né? Que é isso que a gente viu aí. Elas, por muitas vezes, tinham dupla função, não só da maternidade, mas de um próprio trabalho, porque a gente está falando de questões financeiras também, né? Então, ou faculdade, ou outro processo, outra produção, outro designer. Então, eram 3 empregos, digamos assim, se a gente considerar o ser mãe como um trabalho.
E aí, eu fiz esse cronograma curatorial para a gente raciocinar o que foi esses meses, né? E eu coloquei como 5 meses porque eu tive que participar de um processo anterior, né? Que é entender o que elas queriam fazer. Dali, talvez só a Yaci tinha esse conhecimento total de um sistema artístico de artes visuais, né? Então, a gente está falando desse recorte, artes visuais, não de arte em outras linguagens. E aí veio isso, né? O mês 1 de conhecer o projeto, auxiliar na concepção técnica, pensar no financeiro, na estrutura, no tempo, no Covid-19, numa curadoria conceitual, nas convidadas, etc. Para fomentar esse circuito que elas queriam trazer e pensar nesse financeiro, que quando começou o projeto estava muito abaixo, assim, né? Porque elas não tinham entendimento que é uma questão muito cara de ser feita. Né? Uma residência com menos de 100 mil reais é quase inviável, ainda mais de 3 meses. E depois vem o mês 2, conhecer o trabalho das 6 artistas profundamente, ou seja, entender o que elas fazem, cada uma delas, e a rotina com as filhas. Porque na pandemia, talvez o que elas fazem não dê para fazer na residência, ou vice-versa, pode ser mais ou maior, então eu já tinha que entender qual que era o limite também delas, assim. E pensar processos pedagógicos juntos, provocando a perspectiva artística de cada uma, né? Além de ter uma dupla jornada, elas teriam também que ser educadoras, teria que trabalhar pedagogicamente com as filhas, inclusive fazendo os processos artísticos delas. E o mês 3, que é a definição do que elas queriam, experimentando, aprimorando a residência e organização material, que foi quando chegou, né? Aí o mês 3 é o segundo mês de residência, porque o mês 1 foi uma pré-produção, que é chegar o material, escolher, pensar, e pensar em algo que elas ainda nem sabiam o que elas iam fazer. Então, de certa forma, o material delineou também, apesar de que depois elas criaram várias outras alternativas, mas aí eu vi quanto isso foi importante para elas começarem, né? Tipo assim, puf, agora tem que ir. O mês 3, que foi finalizar o projeto e conceber uma narrativa, que é conceitual, que elas fizeram, né? Pensar se é isso aqui que eu quero, mas o que eu estou fazendo? Em termos de dialogar sobre o próprio trabalho, né? Falar, movimentar, pensar o que ele pode ir além, quando for inscrever para uma exposição, o que vai ser. O mês 4, que é a elaboração de catálogo, que é esse processo que a gente está, material gráfico, elementos de substituição da exposição física, porque a gente não está em condições de fazer uma exposição física, tanto pelo Covid, ainda mais Belo Horizonte, que, sei lá, metade dos jovens ainda não vacinaram, e foi ótimo a gente ter refeito isso, e porque os centros culturais também, depois de tudo pronto, a gente entendi eu, né, curadora, que não conseguiria receber uma exposição de 45 obras. E o mês 5 que vai chegar, que é colocar no mundo. E aí, para a gente entender isso aqui, cada processo eu trouxe de cada uma um pouquinho. O que foi o mês de agosto da residência, que é esse primeiro momento dos materiais, e conhecer a casa e rotina. E eu trouxe aqui a Si e Cora como exemplo. Agora eu vou compartilhar, mas vou compartilhar de outro lugar, a janela. Que aí vocês vão ver exemplos desses processos que eu contei, só que em forma de imagem. Esse foi o primeiro mês da Yaci de residência, eu pedi para conhecer a casa dela. Só que a gente não estava fazendo isso, estava fazendo tudo online, né? Tanto porque eu estava em Foz, tanto por causa da pandemia, em agosto, a gente, mesmo que tivesse, eu não iria. Então, entender onde que essas mães estavam produzindo e como a gente ia transformar isso aqui na residência. Porque, mesmo que eu mostre lá na frente, né, todo o trabalho que elas fizeram, o interessante é entender como elas conseguiram fazer. Porque é muito massa o que elas fizeram, mas para chegar lá, é desconstruir também o que a gente fala do sistema X de arte, né? Que isso aqui tem toda uma variação de rotina, de imagem que a gente tem da imagem de arte, e como isso pode corroborar para falar de uma nova arte contemporânea. A gente não pode
terminar a arte contemporânea na estética que a gente tem, né? Isso aqui também pode ser. E principalmente quando a gente fala de colocar mães na maternidade, fala daqueles exemplos que você colocava, né? O corpo da mãe, por que não a casa da mãe, a forma que a mãe trabalha, tudo isso tem que estar envolvido nesse pacote do que a gente deseja que essas pessoas reconheçam. Não higienizar, né, a maternidade, porque senão a gente chega naquele lugar do estereótipo e de conceitos que às vezes não sustente a própria narrativa, assim. E aí eu trago também o relatório da Yaci de agosto. O que ela escreveu sobre por esse momento, que é muito interessante ouvir como elas estão sentindo isso, né? E ela fala: começamos a residência MAN. Não vou ser técnica, nem sei ser, e sei que me falta essa habilidade em alguns momentos. Hoje já é outubro, dia 2. Eu devia ter feito esse relatório em agosto, mas a vida consumiu meu tempo e aqui estamos. Ai, assim. Preciso contar que antes de começar essa escrita, juntei meus papéis e meus desenhos desse período, o primeiro mês de residência do movimento Arte na Maternidade. Quando começou, eu tinha a impressão de que ia ser fácil e que ia fluir bem. Foi assim com o primeiro desenho que fiz em poucas horas, sentada na área da minha casa, lugar que mais fico, junto com a Cora. Cora é a filha dela. Fiz um autorretrato, todo em tons de azul, com a área do fundo ocupada de forma desproporcional, com as coisas que cercam aquele ambiente. Roupas penduradas, minha bicicleta, sandálias de nós duas. Ela também se desenhou. Pintou as bochechas do rostinho com bolinhas redondas, coisa que me vi fazer o ano passado inteiro no projeto que criei para ter renda na pandemia. Eu comecei há pouco tempo a viver de arte e ainda não consegui ter produção autoral. Fico sempre embolada nas encomendas, cheias de especificidades. Então, quando começamos a residência, entrei em conflito comigo mesma. O que eu queria dizer? Podia ser qualquer coisa. Queria falar de mim, de alguma coisa, da maternidade, de coisa nenhuma? Reparei que depois da Cora nascer, fiquei monotemática. Minha vida gira em torno de alimentar, educar, limpar, organizar, planejar e estar exausta. Tenho poucos momentos meus para pensar e refletir sobre minhas coisas, para olhar e tocar meu corpo, para entender o que quero, o que não serve mais. Verdade que morremos ao dar à luz. E ainda não conheci direito essa nova eu. Meu puerpério durou anos e ele acabou em plena pandemia de Covid. Preciso sair de casa. Não consegui produzir muito, Cora, pelo contrário, pintou muito. Pintou os quadros, as paredes, o chão, seu próprio corpo. Foi tudo uma delícia exaustiva, confesso. Tentei não intervir na criatividade dela, mas interveio naturalmente com regras e combinados chatos, necessários para o bem viver da casa. Para mim, esses relatos, né, eram muito importantes para eu também dinamizar como é que eu ia seguir. E para mim era uma das coisas mais lindas de ler, assim, lindas no sentido de ela está conseguindo se expressar, né? Não está tendo dificuldade em aliar ou demonstrar o próprio sentimento, que eu acho que é uma coisa, né? Quando ela fala essa coisa de dar à luz, morre, que é uma coisa que a gente falou muito do luto na maternidade, eu ficava pensando, será que em algum momento elas vão deixar de falar o que elas estão sentindo e aí a gente vai, de novo, fazer um apagamento aí de situações que não sejam, né, reais em relação à maternidade. Aí vem Luciana e Tereza, nesse segundo momento, que era do reconhecimento de materiais. A Luciana, ela tem uma organização muito punk, assim. Então, vou tentar mostrar um pouco da organização dela de materiais, né, que foi um trabalho de base fotográfica. Ali ela começando a ampliar, não vou abrir tudo, vou mostrar mais como ela estava pensando ali os materiais com a filha dela. Deixa eu ver qual que tem aqui. Deixa eu ver se toda a produção junto. Que era o que ela tinha produzido em setembro com Tereza. A Lu, ela já tinha um pequeno ateliê, mas muito pequeno mesmo. Eu não sei como é que ela conseguia fazer coisas tão gigantes. Eu queria pegar um dela, assim, que tem mais coisa dela, da TT,
do que dela aqui. Acho que aqui vai ter um videozinho, mas não vai abrir vídeo, não. Eu abro. 58 minutos. Ela tinha uma mesa de luz, né? O processo da luz foi quase que nessa mesa. Ela fazendo um experimento com o espelho. Isso é muito pequeno, gente, o espaço dela. Quanto que é, Luciana? 3x3? 2,46 por 2,46. E o trabalho dela é grande. Enfim, também esses registros, né, de experimentos o tempo inteiro nesse segundo mês. A Lu experimentando, mandava, eu visualizando como é que foi. Eu fazia isso muito com elas, provocava elas o tempo inteiro. Experimenta. Não, tipo, o máximo que vai acontecer é não aparecer na exposição. Não deixa de fazer. Porque você acha que vai dar errado se você não tentou. E aproveitar, gente. É uma residência. Que vai ser maravilhoso vocês poderem fazer isso. E o relato da Luciana também nesse processo é muito bom. A gente usou muito a Rosana Paulino como referência. Ela tem um trabalho muito bom, o doutorado dela falando sobre o material e como o artista pode falar sobre o material e influencia no processo dele. Eu vou ler mais a parte dela do que dela com a Tereza. Não, até que tá curtinho isso. Sobre eu e Tereza, camadas de conexão sobre eu e Tereza. Quando o projeto de residência foi proposto, eu e Tereza já tínhamos o hábito de pintar juntas. Fosse ela assistindo e acompanhando uma pintura minha, fosse pintando juntas. Contudo, agora, durante a efetiva realização da residência, a Tereza é outra criança. Novos interesses, interações, o tempo de permanência é diferente, a autonomia também. Desenhar juntas virou um ritual para evitar televisão, antes de dormir e depois do banho. Neste momento, não me interessa em conduzir nenhum tipo de traço, impor nenhuma narrativa, mas permito que ela se aproprie e se conecte com o material e sua própria expressividade. Pegamos um papel Panamá para desenharmos juntas, mas vi que estávamos dividindo espaço para narrativas próprias. Não houve muita conexão. Mas um dia, para que eu pudesse ter mais tempo de privacidade no banheiro, Tereza perguntou se poderia virar o papel e desenhar com o pai no outro lado. Esse desenho acompanha a Tereza em todas as relações de pessoas que convivem em nossa casa. E é também onde todas as narrativas por ela desenvolvidas encontram espaço. O interessante é que a sua construção pictórica começa por criar T e E, que são as letras de como ela se reconhece, TT. A partir da construção da sua identidade, cores, situações, formas, desenhos, fantasias são criadas. Assim, nossa produção, até onde eu entendi, seguiu um paralelo uma à outra. Contudo, surpreendentemente, ainda que desenhando em momentos e contextos diferentes, imagens que ela produziu foram muito equivalentes em composição ou cor das que tenho desenvolvido. É surpreendente verificar que o lugar da conexão não se perde, mas se transforma e fortalece. Aqui é bem grandão, mas a Luciana também vai falar desse processo que ela traz, né, das fotografias, de resgatar uma coisa familiar, e que eu achei sensacional, porque eu entendi que elas estavam meio que se conhecendo de novo, e conhecendo, em certa instância, as próprias filhas, né, permitindo que elas se expressassem de uma outra forma, do cotidiano, do rotineiro. E aí, no último momento, tem a Lorena e Flora, que trago para representar, que já é uma narrativa final mesmo, assim, né? Do que elas estavam vivendo ali. E aí eu pedi para elas experimentarem fazer as fotografias dos trabalhos finais em locais da casa, para a gente começar esse diálogo da relação que pode ter tido, da própria condição de afeto, de memória. Então, experimentar as paredes, experimentar os espaços, rever o trabalho nesses lugares, né? Que antes era espaçado em só alguns pontos. A Lorena tem uma pesquisa que parte do grafite e ela olhava muito as inspirações da rua, né? Pois elas vão conseguir falar isso para vocês, gente, que elas vão ter essas rodas de conversa já com os trabalhos prontos. Só tô oriando como é que foi a curadoria aqui, mas... E para mim foi muito interessante que ela achou esses espaços dialogando com o próprio trabalho dela.
né? E ela já tinha mudado de casa, né? Já era a segunda casa que ela estava produzindo. Então foi interessante também para ela criar essa rotina com esse outro espaço. E os ângulos, né, que ela busca, porque tem relação também com o picho. Tem isso que eu amo essa foto, porque os trabalhos vão para o teto, e eu achei isso sensacional, porque é meio que simbolicamente, né, quando você tem uma residência artística em casa, o espaço com o filho pequeno que se aborda, assim, né? E aí tem esse relato dela também, que é bem curtinho, a gente já finaliza, que é muito fundamental nesse processo que eu explico lá atrás. É outubro de 2021, relato de outubro. Me mudei de casa, de cidade, mais especificamente, isso gerou um grande impacto na minha rotina. Agora eu fico sozinha com a Flora o tempo todo. O pai dela trabalha em outra cidade e só fica com a gente 2 dias da semana. Estou exausta ao extremo e ficando muito estressada por pouca coisa. Isso mexeu bastante com meus processos, os trabalhos já estavam praticamente prontos, ok, mas eu comecei a me sentir distante das minhas reflexões internas e isso me angustiou e me preocupou. Afinal, como vou escrever sobre o meu trabalho se parece que ele ficou lá atrás, tão longe de mim? No último final de semana de outubro, eu decidi terminar uma tela que estava parada e começar mais duas que estavam em branco. Eu sei que precisava disso para me reencontrar. Terminei já era novembro e decidi usá-las para substituir os trabalhos que foram mais experimentos e que não estavam se encaixando muito bem na minha proposta. Essa decisão meio doida foi muito importante para me reatar com tudo que já tinha feito e com a minha nova versão de espaço, tempo, sentimentos. Esses são os relatos que exemplificam esses 3 meses de exposição e que me ajudaram a construir uma residência junto com elas, né? Com o olhar curatorial de quem não é mãe, no mínimo, assim, sensível, né? Ao que elas estavam transmitindo. Eu finalizo aqui, acho que também cede espaço para vocês repensarem como estar nesse lugar e que ele pode ser esse processo que foram para elas, que eu achei muito delicado, né? São relatos muito íntimos, assim, e como a arte resgatou nelas algo que parecia que não conseguiria mais, né? São mães que as filhas estão na primeira infância, né? 1 ano e meio e 4 anos, e uma idade muito delicada. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo no coração, descansem. Até logo.